E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek, testando novamente aqui um formato de vídeo. Novamente não, porque eu gravei o vídeo do Cildo Meirelles antes de regravar o vídeo sobre arte conceitual no Brasil, mas eu espero que vocês gostem. Assim, eu vou estar aparecendo metade de mim e deixando metade aqui para colocar alguma imagem, como usando aquele quadro desses vídeos que a gente estava usando antes, para tentar dar uma renovada e também porque falando de arte conceitual, a gente não pode pensar da mesma forma que a gente pensa arte figurativa. E vamos falar um pouco hoje de como é que foi a arte conceitual no Brasil. Como a gente viu no episódio sobre arte conceitual, ela foi uma arte que mexia com ideias, tá? O objeto que é usado nessa arte não é o assunto principal, e sim a ideia dela. Então quando você vê o urinol, não é o urinol, e sim a provocação. Quando você vê as latas do Piero Manzoni, não é aquela coisa ali meio escatológica, e sim a intenção de criticar aquela fome do mercado por vender qualquer coisa que seja assinada por um artista. Então, a arte conceitual, assim como tudo basicamente do exterior, foi importado para o Brasil pelos artistas, eles acharam interessante. E o nosso momento que a gente estava vivendo lá em 1960, 1980 foi basicamente o palco que motivou os artistas a trabalharem com arte conceitual e o que motivou os artistas a fazerem as artes que fizeram, entendeu? Porque se não fosse, digamos assim, se a gente não tivesse a ditadura militar, provavelmente a gente estaria vivendo outro problema, porque basicamente o problema é uma coisa que o Brasil quase sempre está vivendo, mas a gente, por exemplo, poderia estar focando na crise, na desigualdade social, no racismo e assim por diante. Então a gente teve a ditadura militar, por mais que a gente hoje em dia tenha uma onda conservadora que fala que não foi uma ditadura, foi um movimento pelos militares para tentar ali tomar o Brasil de um caos, não sei o que lá, e tenta justificar a todo custo a violência, os estupros, os abusos, o que aconteceu, as mortes, as torturas, todo esse período obscuro, tentam justificar, tentam falar que não foi assim, tentam falar que se você fosse uma pessoa de bem, nada disso aconteceria com você. Infelizmente, a gente está vendo esse momento sério. Então, até hoje em dia, questionando se realmente o nazismo aconteceu, se foi isso, se não foi aquilo ali. Mas a gente vem novamente pesquisar nos livros para trazer uma luz para essas mentes ignorantes. E também uma falta de respeito com todas as vítimas, com tudo que aconteceu. Pois bem, lá nessa época, em 1964, estava tudo isso acontecendo, e aí vários artistas começaram a se unir de certa forma, porque nem sempre foi um grupo coeso, outros trabalhavam individuais, outros criaram realmente um grupo, como o grupo Rex, a gente vai ver no finalzinho, e começaram a criar obras que fossem ali fazer uma crítica, mas ao mesmo tempo elas fossem suaves, elas fossem tênues o suficiente para não levantarem bandeira porque imediatamente, porque esses artistas poderiam ser presos, poderiam ser torturados, poderiam ser censurados, na menor das consequências, só censurados, na pior eles poderiam ali ser presos e acusados de serem comunistas ou algo do tipo. E aí os artistas se aproveitaram dessa maneira que a arte conceitual tem de ser. Ela pode ser contundente, ela pode ser mais suave e ela pode esconder uma crítica super pesada por trás de objetos simples, dependendo da maneira como eles forem colocados, da maneira como eles forem distribuídos. Essa é a magia da arte conceitual. Então, Cildo Meirelles entrou nessa, Arthur Bairro entrou nessa, Anabela Geiser entrou nessa e outros artistas como vocês estão vendo aqui. E aí, por exemplo, você pega o Cildo Meirelles, que ele pegou, a ideia dele foi, por exemplo, se apropriar de objetos já construídos, modificá-los e colocar para circular junto com um ambiente onde a população normal transitava e estaria entrando em contato com esses objetos. Então, por exemplo, ele cria lá nos anos 60 inserções em circuitos ideológicos. Ele pega uma garrafa de Coca-Cola, tira a descrição dela, coloca, por exemplo, ali algumas críticas e também um tutorial de como fazer um molotov. Isso é um explosivo para as pessoas ali meio que se rebelarem, não sei o que, e coloca para circular. Então ninguém ia ver essa inscrição a menos colocasse refrigerante, mas como eram muito ocupados, já ia passando refrigerante
isso ia parar na mão das pessoas, e aí elas acabavam lendo aquilo ali. Quando o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado, a mídia suja na época falou que foi suicídio, todo mundo viu que era impossível alguém se suicidar daquela maneira, a roupa que ele estava vestindo não tinha, era uma roupa ali que não era permitido que os presos ficassem com cintos nem cadastros, e aí de repente o cara aparece meio que como se ele tivesse suicidado com o próprio cinto ali, né, se enforcado. Isso levantou toda uma questão. Em 2013, um novo atestado de óbito, uma nova investigação foi feita revelando que na época ele tinha marcas de estrangulamento aqui e de lesões corporais, ou seja, ele foi torturado e morto por militares, e a mídia suja da época cobriu isso. As pessoas não estavam basicamente nem aí, as que estavam tinham que ficar caladas para não serem perseguidas e mortas. E eu tenho muita indignação hoje em dia porque tem gente pedindo volta da ditadura, e basicamente a ditadura é simplesmente uma carta branca para que as maiores atrocidades possam acontecer e as pessoas saiam impunes, como muitos militares até hoje estão impunes pelo que fizeram naquela época. E isso incentivou os artistas a contra-atacarem com as suas ideias. O Arthur Bairro, ele vai fazer uma coisa bem interessante, que ele compra bastante carne, bastante ossos, faz 14 trouxas, pinta elas com tinta vermelha, distribui em alguns arredores do Rio de Janeiro e joga no rio principal do Belo Horizonte. E aí algumas pessoas acharam aquilo ali, acharam que era um corpus, né? Foram ver aquilo, e foi até interessante que lá em Belo Horizonte um militar estava almoçando nessa época, e aí ele estava visitando essas cidades, ele acabou sabendo disso aí, ficou muito chateado. Chateado não, ficou muito irritado. E aí, por que ele fez isso? Porque o Esquadrão da Morte, ele ia lá e desovava pessoas que eram mortas aí durante a ditadura militar, eram mortas, torturadas, eles simplesmente desovavam o corpo delas por aí. As pessoas viam aquilo ali, não tinham certeza se foi um simples assassinato ou então realmente uma coisa assim criminosa da ditadura, e aí as pessoas simplesmente não sabiam o que eram, e essa crítica dele veio nesse ponto, veio para denunciar esses atos de extrema crueldade. A Annabella Geiser, eu vou citar agora o último trabalho, vai ser dela, e aí uma coisa que é interessante que ela faz é um trabalho até um pouco simples, que é o pão nosso de cada dia. Ela imprime ali um negocinho no papel de pão, pega ali vários fatias de pão de forma, e aí ela come e vai tirando fotos, e aí fica meio que a forma do mapa do Brasil nesses pães. Então assim, é meio que uma crítica à desigualdade social, é uma crítica à fome, é uma crítica à forma como a gente distribui aqui os recursos no Brasil, e é bem interessante. Então assim, você pode ver que a arte conceitual ela pode ser muito contundente, ela pode ser muito simples, ela pode usar muitos materiais, como as instalações posteriores do Cildo Meirelles, que a gente vai ver no vídeo obra dele. Ela pode ser muito simples, muito barata, entendeu? Como um simples urinol que acabou transformando a arte de maneira que não podemos mais voltar a ser o que éramos. E é interessante, tá? Por último, eu vou falar do grupo Rex, que ele foi composto por esses integrantes aqui que eu esqueci o nome, mas estão todos aqui, pelo menos os principais, e foi um grupo que só existiu por um ano. Ele acabou encerrando as atividades em 69, e era um grupo focado em performances, tá? Mais sobre ele vocês vão encontrar na descrição. E assim, é uma história um pouco cômica, porque foi um grupo que ele se uniu, fez ali suas performances, se eu não me engano eles foram um pouco censurados algumas vezes, e no seu último ano, ou seja, no seu último ano de existência, que foi basicamente acho que o seu segundo ano e já encerrar as atividades, eles fizeram algumas obras físicas, e basicamente eles fizeram uma última exposição em que qualquer pessoa que entrasse ali poderiam pegar a obra que quisessem levar para casa, e em 8 minutos cronometrados as pessoas entraram na exposição, raparam tudo e começaram a vender as obras deles do lado de fora da galeria. E foi assim uma história muito cômica, muito engraçada. Dá pra falar mais sobre eles, mas a gente pode ver em outro momento, se vocês quiserem. Na descrição você encontram bastante links. Outros artistas participaram da arte conceitual no Brasil, e de várias formas, mas dá pra trazer aqui, ia ficar um vídeo de meia hora, então também tá na descrição. A gente vai ver um pouco mais no futuro sobre Cildo Meirelles.
A Ana Bela Geiser vai aparecer no segundo vídeo e obra da arte conceitual no Brasil, e depois a gente pode ver sobre o Arthur Barril, não Bairro. E aí, só que a arte conceitual, ela mexe com muito mais coisas, com muito mais artistas, com muitas mais questões sensíveis, e também a gente pode estar explorando isso no futuro. E diferente de outras tendências de arte, a arte conceitual ela tem uma maleabilidade que faz com que permite que ela atenda outros momentos de vida, então outras questões que acontecem no mundo. Então ela foi muito necessária com seu surgimento. Ela pôde continuar atendendo lá nos anos 80 e 90, depois daquele período conturbado, com a reabertura para a democratização do Brasil, e hoje em dia ela ainda é muito usada. Então assim, eu acho que ela pode ser válida e atender às novas necessidades, eu acho que até o final dos tempos aí, porque você está mexendo com ideias, conceitos, e é uma coisa que sempre foi muito importante. E é isso, tá? A gente encerra por hoje aqui e já começa a falar um pouco mais de arte conceitual, agora focando no Brasil e depois nos nossos artistas brasileiros, tá? Eu espero que vocês gostem desse novo formato. Infelizmente eu pulo algumas informações, mas eu posso estar complementando aqui do lado, e é interessante também porque a gente vai criando outros formatos e sempre ali remodelando, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui! Ah, eu esqueci de falar das nossas redes sociais, então se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Curte Arte e Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curte a Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto meus desenhos, e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!